15 de maio de 2027. Faz exatamente 10 meses desde que eu gravei pela última vez. 10 meses desde maio de 2026. O mês em que tudo acelerou de forma assustadora. O mês em que a gente percebeu que não havia mais freio, que não havia mais volta. E eu ainda lembro da sensação, aquela sensação de estar em um carro descendo uma ladeira íngreme sem freios. Você sabe que vai bater. Você vê o obstáculo se aproximando, mas não há absolutamente nada que você possa fazer para parar. Maio de 2026 foi quando o desabastecimento deixou de ser pontual e se tornou total. Foi quando os apagões deixaram de ser de algumas horas e passaram a durar dias. Foi quando a violência deixou de ser notícia e se tornou cotidiano. Foi quando muitas pessoas finalmente entenderam a gravidade da situação. E para muitas delas já era tarde demais. 1º de maio de 2026. Feriado, Dia do Trabalho. Irônico, né? Porque naquele dia milhões de brasileiros não tinham mais trabalho nenhum para celebrar. Eu acordei e a primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio estranho. Demorou alguns segundos para eu entender o que estava errado. Não tinha barulho nenhum. Nenhum eletrodoméstico ligado. Nenhum zumbido de geladeira. Nada. A luz tinha caído. De novo. Mas dessa vez foi diferente. Porque quando eu olhei pela janela, eu vi que não era só no meu prédio. Era no bairro inteiro. Era em tudo que eu conseguia ver. Tudo escuro. Eu liguei a TV no gerador que eu tinha comprado em abril. E a notícia era pior do que eu imaginava. Não era só São Paulo. Era Sudeste e Centro-Oeste inteiros. Mais de 80 milhões de pessoas sem energia. O sistema tinha colapsado. Os reservatórios das hidrelétricas estavam em níveis críticos. E não havia previsão de quando a energia voltaria. A Ana estava com as crianças ainda dormindo. E quando ela acordou e viu a situação, ela me olhou com aquele olhar. Aquele olhar que dizia sem palavras: "Tá começando, não tá?" E eu confirmei: sim, estava começando. Nos primeiros dias de maio a situação da energia foi caótica. A luz voltava por algumas horas e caía de novo. Não tinha padrão. Não tinha previsibilidade. E a cada vez que caía, demorava mais para voltar. No dia 3 de maio, a energia ficou fora por 18 horas seguidas. 18 horas. E quando voltou, foi só por 2 horas antes de cair novamente. E aí começou o efeito cascata. Sem energia, os postos de gasolina não conseguiam bombear combustível. Sem gasolina, os caminhões não entregavam comida. Sem comida chegando, os supermercados que já estavam com prateleiras vazias ficaram completamente vazios. No dia 5 de maio, eu fui ao supermercado. Ou melhor, eu tentei, porque quando eu cheguei lá às 10 da manhã já tinha uma fila de pelo menos 200 pessoas na porta. O mercado nem tinha aberto ainda. E as pessoas estavam esperando, na esperança de que algum caminhão chegasse com alguma coisa. Eu fiquei na fila por 3 horas. 3 horas em pé no sol. E quando finalmente abriram, deixaram entrar 20 pessoas por vez. E quando foi a minha vez de entrar, 40 minutos depois, não tinha praticamente nada. Alguns pacotes de macarrão. Algumas latas de milho. Algumas garrafas de refrigerante com preços absurdos. Eu peguei o que tinha. Paguei R$ 280 por coisas que valeriam R$ 50 2 meses atrás, e saí de lá grato por ter conseguido alguma coisa. Porque a maioria das pessoas que estavam na fila não conseguiu nada. E foi nesse dia que eu vi a primeira briga séria. Não foi empurrão ou gritaria como a Ana tinha visto em abril. Foi violência real. 2 homens brigando por um pacote de arroz na porta do supermercado. Um deles sacou uma faca. O outro correu. E todo mundo só olhou e se afastou. Ninguém chamou polícia, ninguém tentou separar, porque todo mundo sabia que a polícia não viria. E todo mundo estava com medo de ser o próximo. Naquela noite, quando eu cheguei em casa, eu tranquei a porta e empurrei um móvel pesado na frente. E eu disse para Ana: "A partir de agora a gente não sai mais de casa, a não ser que seja absolutamente necessário." Ela concordou, porque ela também tinha visto. Ela também tinha sentido a mudança no ar. A sociedade estava começando a se desintegrar. Nos dias seguintes, a situação só piorou. A energia passou a ficar fora mais tempo do que ligada. No dia 8 de maio, ficamos 36 horas sem luz. 36 horas! E quando voltou, foi por apenas 1 hora. E sem energia constante, tudo ficou mais difícil. A comida na geladeira estragava. Não dava para carregar celular. Não dava para usar internet. Não dava para saber notícias. Era um isolamento progressivo. O gerador que eu tinha comprado salvou a gente. Mas ele consumia gasolina. E gasolina estava ficando cada vez mais cara e mais difícil de encontrar. Eu tinha 100 litros guardados. E eu calculei que usando com muita economia, só para coisas essenciais, daria para uns 20 dias. Talvez 25 se eu fosse muito cuidadoso. Então eu usei o gerador só para carregar celulares, para ligar a TV
e ver notícias por alguns minutos, e para fazer funcionar a bomba de água quando precisava. Nada mais, nada de ventilador, nada de conforto, só sobrevivência. E a água começou a falhar também. No dia 10 de maio, a água da rua parou de chegar. Simplesmente não saía nada da torneira. E eu descobri depois que era porque as estações de tratamento precisavam de energia para funcionar. E com os apagões constantes, muitas estações tinham parado. E foi nesse momento que eu percebi o quanto eu tinha sido inteligente em armazenar água. As 3 caixas d'água que eu tinha instalado em abril estavam cheias. 1.500 litros. E eu comecei a racionar pesadamente. 10 litros por pessoa por dia. Para tudo. Beber, cozinhar, lavar louça, banho rápido, descarga quando absolutamente necessário. E 10 litros parece muito, mas não é. Não quando você precisa usar para tudo. Um banho normal usa 50 a 60 litros. A gente passou a tomar banho de caneca, meio balde de água. Molha rápido, fecha a água, se ensaboa, abre de novo e enxágua rapidíssimo. 3 litros por banho, no máximo. As crianças não entendiam direito. O Gabriel, de 7 anos, reclamava que queria tomar banho de verdade, que queria água quente, que queria assistir desenho. E como você explica para uma criança de 7 anos que o mundo que ela conhecia acabou? Como você faz ela entender que agora é sobre sobreviver? A Ana tentava manter alguma normalidade. Ela criava jogos, contava histórias, fazia atividades que não precisavam de energia. Mas eu via nos olhos dela. Eu via o medo. Eu via a exaustão. E eu via a pergunta não dita. Quanto tempo vamos conseguir aguentar isso? No dia 12 de maio aconteceu algo que me marcou profundamente. Eu ouvi gritos no prédio. Fui até a janela com cuidado e vi que era no apartamento do andar de baixo. O vizinho, um senhor de uns 65 anos que morava sozinho, estava sendo assaltado, em plena luz do dia. 3 caras tinham invadido o apartamento dele e estavam levando tudo: comida, água, eletrônicos, tudo. E eu fiquei ali parado olhando sem fazer nada. Porque se eu descesse, se eu tentasse ajudar, eu colocaria minha família em risco. E eu tinha que escolher. E eu escolhi minha família. Quando eles foram embora, eu desci para ver se o senhor estava bem. Ele estava no chão, com um corte na cabeça, chorando. Eles tinham levado tudo. Toda a comida dele, toda a água, tudo. E eu sabia que ele provavelmente não sobreviveria muito tempo. Eu ajudei ele a se levantar. Limpei o ferimento. E dei para ele 2 pacotes de macarrão e 3 litros de água. Era tudo que eu podia dar sem colocar minha própria família em risco. E ele agradeceu com lágrimas nos olhos. E eu subi de volta para o meu apartamento com um peso enorme no peito. Naquela noite eu disse para Ana: a gente precisa reforçar a segurança. Eles estão invadindo apartamentos agora. Pode ser o nosso no próximo. E a gente passou o dia seguinte improvisando. Eu preguei tábuas de madeira por dentro nas janelas. Instalei mais uma tranca na porta. Escondi a maior parte da comida dentro de um armário falso que eu construí. Se alguém invadisse, veria só algumas coisas. Não veria os 5 meses de estoque que eu tinha escondido. E eu sei que parece paranoia, mas não era. No dia 15 de maio, mais 2 apartamentos do prédio foram invadidos. E no dia 16, teve tiroteio na rua durante o dia. Tiroteio em plena zona leste de São Paulo. E ninguém chamou a polícia, porque todo mundo sabia que a polícia não estava vindo mais. A inflação em maio foi obscena. O governo parou de divulgar números oficiais, mas todo mundo sabia. Os preços estavam dobrando toda semana. E toda semana, um pacote de arroz que custava R$ 100 na primeira semana de maio custava R$ 200 na segunda, e R$ 400 na terceira, e R$ 800 na quarta. E o dinheiro estava perdendo valor tão rápido que as pessoas pararam de aceitar. O dinheiro em espécie que eu tinha guardado virou praticamente papel. As pessoas queriam ouro, ou dólar, ou trocas diretas. Comida por comida. Água por remédio. E foi nesse contexto que eu tomei a decisão mais difícil até então. No dia 18 de maio, eu disse para Ana: a gente precisa considerar sair de São Paulo. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. E então perguntou: para onde? Eu respondi: para o interior, Minas, algum lugar pequeno, longe das grandes cidades, porque as grandes cidades vão ser as primeiras a entrar em colapso total. Ela perguntou: e como a gente sai? Como a gente leva tudo? A gente não tem carro. Como a gente protege as crianças na estrada? E eu não tinha resposta. Porque ela estava certa. Sair seria arriscado, muito arriscado, mas ficar também estava ficando cada vez mais perigoso. Nos dias seguintes eu pesquisei, conversei com alguns vizinhos que ainda tinham carro, tentei encontrar rotas.
Tentei entender o que estava acontecendo no interior. E as notícias eram mistas. Algumas cidades pequenas estavam relativamente estáveis. Outras estavam tão ruins quanto São Paulo. Não havia garantia nenhuma. No dia 22 de maio aconteceu o apagão mais longo até então. A energia caiu e não voltou. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E no 5º dia, ainda não tinha voltado. E aí começou o desespero real. Sem energia por 5 dias seguidos significava que toda a comida que ainda estava em geladeiras e freezers pelo país estragou. Bilhões de reais em comida perdida. E significava que os poucos sistemas que ainda funcionavam pararam completamente. As pessoas começaram a sair das cidades. Êxodo, famílias inteiras andando a pé pelas rodovias, levando o que conseguiam carregar, indo para qualquer lugar que achassem que seria melhor. E muitas dessas pessoas não chegaram, porque as estradas estavam perigosas. Assaltos, violência, grupos armados controlando trechos inteiros. No dia 25 de maio, a energia voltou. Mas voltou fraca, racionada, algumas horas por dia, e com aviso do governo de que seria assim por tempo indeterminado. E naquele dia, eu tomei uma decisão. Eu reuni a família. E eu disse, a gente vai ficar, por enquanto, a gente tem comida para mais 4 meses. A gente tem água para mais 3 semanas. Se economizar, a gente tem um teto. A gente tem segurança relativa. Sair agora seria mais perigoso do que ficar. A Ana concordou. Mas ela fez uma única exigência. Se piorar mais, se ficar insustentável, a gente sai. Não importa o risco. E eu concordei, porque ela estava certa. Os últimos dias de maio foram uma lenta aceitação da nova realidade. Não havia mais supermercados abertos. Não havia mais transporte público funcionando. Não havia mais coleta de lixo. As ruas estavam começando a ficar sujas. O lixo se acumulando. O cheiro ficando cada vez pior. E as pessoas se adaptando, criando mercados de troca nas esquinas, trocando comida por água, água por remédio, remédio por segurança. Uma economia paralela completamente fora do sistema. No dia 30 de maio, o último dia do mês, eu gravei mais uma vez, e eu disse, maio foi o mês em que tudo acelerou, em que a sociedade que a gente conhecia começou a desmoronar de verdade. E junho vai ser o mês em que a gente vai descobrir quem está realmente preparado e quem não está, quem sobrevive e quem não sobrevive. E agora, 10 meses depois, sentado aqui no escuro, em maio de 2027, eu posso te dizer, junho de 2026 foi pior, muito pior. Foi quando começou a morrer gente. Muita gente. Foi quando a fome se tornou real. Foi quando as doenças começaram a se espalhar. Foi quando tudo o que restava de civilização finalmente desmoronou. E nos próximos episódios eu vou te contar tudo, sem filtro, sem romantização. A verdade crua do que acontece quando uma sociedade colapsa. Mas por agora eu quero que você entenda uma coisa fundamental. Se você está no início de 2026 e ainda não começou a se preparar, você já perdeu tempo valioso. Mas ainda não é tarde. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Ainda dá tempo de aumentar suas chances. Porque a diferença entre estar preparado e não estar é literal. É a diferença entre sua família comer ou passar fome. É a diferença entre ter água limpa ou beber água contaminada. É a diferença entre estar relativamente seguro ou estar completamente vulnerável. E o tempo não para. O tempo só acelera. E quando você menos espera, já é tarde demais. Se você está vendo o que eu vi em maio de 2026 acontecendo agora na sua cidade, não espera mais. Se inscreve no canal agora, porque o episódio 4 vai ser o mais difícil de gravar. Vai ser sobre junho de 2026. E você precisa ver. Você precisa entender o que pode acontecer quando tudo finalmente desmorona. Ativa o sininho. Deixa o like, compartilha, faz esse vídeo chegar em quem você ama e quer proteger. E comenta. Você está preparado? Você tem comida estocada? Água, energia alternativa. Ou você ainda está esperando a situação melhorar? Porque em maio de 2026, ainda dava para se preparar se você agisse rápido. Em junho, para quem não tinha nada, já era tarde. E em julho, quem não estava preparado simplesmente não sobreviveu.